Bom dia a todos, que a graça e a paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Isso vem pelo conhecimento de Deus, a alegria de poder estar aqui, vendo essa ação de Deus, que a gente celebra mesmo, o retorno, né? Depois de, acho, da ida do pastor Band, conta uns 40 anos que ele obedeceu, vá para o Brasil, e hoje ver o fruto retornando aqui para os Estados Unidos é maravilhoso, amém? Sei que Deus está muito feliz por isso e você faz parte disso. Eu sei que você sabe, mas o Ministério Verbo da Vida, na pessoa do apóstolo Guto e de toda a diretoria, celebra muito o que está acontecendo aqui, amém? Você está diante de uma grande oportunidade, amém? Deus está se movendo de forma poderosa. E se eu fosse você, eu tirava proveito disso, amém? De querer mesmo ser participante de tudo aquilo que está acontecendo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Diego e Ana. Obrigado pela oportunidade de estar servindo e ministrando. Estive na escola e agora aqui na igreja. Que maravilha a obediência de vocês, de ser o pioneiro, né, de acolher esse desafio de começar uma igreja aqui nos Estados Unidos. Era um sonho, né, do coração do pastor Band, e vocês foram um instrumento de Deus para realizar. O primeiro sempre é mais difícil. Sei que muitos outros estão se levantando e é como pipoca agora, amém? Vai. Amém. Eu ouvi recentemente uma palavra que as coisas vão acontecer numa velocidade diferente. Então fique pronto, amém, para a gente expandir com a obra do Senhor. Aleluia, nós temos uma palavra, o Senhor colocou no meu coração uma palavra e eu queria ser bem objetivo. Vamos ter também a celebração da ceia, mas queria que você me ajudasse a cumprir o propósito desta manhã. Deus é Espírito, se faz necessário mesmo que a gente se posicione assim. Eu gosto de dizer, depois que a gente chega na igreja, a gente precisa se chegar a Deus. Porque o nosso culto só acontece mediante essa predisposição do coração. Eu sei que você pode estar no ambiente de culto e o teu culto não está acontecendo. Porque se faz necessário mesmo um coração sincero, contrito. Agora, já que você veio, não desperdice essa oportunidade, amém? Faça valer a sua vinda, eu sei que tem um custo para você estar aqui. Então, estar aqui e só aguentar a programação, isso é religiosidade. Deus não te chamou só para aguentar a programação de igreja, não. Deus te fez participante da natureza divina e Ele tem desejo mesmo de te acrescentar coisas. Eu gosto de fazer uma citação de uma fala de Jesus. Ele disse assim, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês. Quem tem muitas coisas para dizer, aproveita cada oportunidade. Então Deus tem intenção de usar esse ajuntamento aqui para acrescentar coisa no contexto da tua vida. Não vai ser... Deus nunca tem uma mensagem geral, Ele tem uma específica. A gente está ministrando de uma forma geral, mas Deus está te alcançando de uma forma específica, no contexto da tua vida, daquilo que Ele tem para te comunicar, que vai possibilitar o que vai acontecer na sua vida, tá bom? O que Deus colocou no meu coração, e nós vamos estar falando sobre isso, é não negocie o seu propósito. Você está comigo? Não negocie o seu propósito. Estamos chamados, né, para o louvor da glória de Deus, somos participantes da natureza divina. Na verdade, tem muita coisa envolvido, coisas envolvidas nisso, que a gente não tem entendimento. Existe uma obra de Satanás que eu queria chamar a atenção para ela, porque o efeito disso tem sido percebido. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Satanás tem medo que você saiba tudo. Você está comigo? Porque se você conhecer a verdade, você vai chegar em libertação. Se você conhecer a verdade, essa verdade vai te dar ousadia, vai
leva você a fazer aquilo que você sabe. Então, Satanás sabe que impedir as pessoas de conhecer é uma arma eficaz, que dá resultados. E eu vou te dizer, tem muitas pessoas fora do propósito. Talvez elas não negociaram conscientemente, mas elas estão sendo roubadas, elas estão sendo enganadas. Você está comigo? Quem é o agente disso? Satanás, que cega os olhos para que não resplandeça, para que não fique claro a vontade de Deus. É por isso que você precisa ser esperto o suficiente e não aceitar apenas uma vida religiosa que corresponde, né, à tradição, a costumes, a escolher uma igreja, a passar a frequentar. Não, o nosso objetivo aqui é entender a vontade de Deus. A Bíblia diz, não seja insensato, procure. Então é algo que depende da gente. Procure entender a vontade de Deus. Porque quando nós entendemos, vamos entender o propósito e entendendo, podemos corresponder. Tem muita gente vivendo naturalmente, vivendo apenas para as coisas naturais. Tem pessoas que dizem assim, eu atuo, né, na construção e participo da igreja. Minha profissão é advogado, mas eu participo da igreja. Minha área é na área de saúde, sou médico e participo na igreja. Como se essas funções determinassem o seu propósito. Essas funções são ferramentas para manter você para o propósito. O propósito não é essas coisas. Então apenas existimos, estamos sendo roubados do chamado da nossa vida. Eu percebi isso e tenho falado e queria que você pegasse isso. Satanás tem trabalhado e ele tem usado estratégias para deixar pessoas com timidez. Existe uma timidez da personalidade, essa compromete, né, porque dificulta os teus relacionamentos, mas não é tão grave. E existe uma timidez espiritual, essa é grave. Essa Jesus lida com uma reprovação, porque é uma ferramenta de Satanás, está ligada ao medo. Faz com que as pessoas retrocedam. Eu ouvi algo e eu tenho repetido porque eu achei que tem muito sentido. Dizem que, foi dito, né, não lembro a fonte precisamente, de uma universidade que fez uma pesquisa com crianças de 4, 5 anos. E perceberam, né, que aquele grupo que eles estudaram, aproximadamente 5.000 crianças, eles concluíram que aquelas crianças demonstravam um alto índice de inteligência. O coeficiente de inteligência daquelas crianças, um alto índice, 70% a 80% daquelas crianças. Essa pesquisa se repetiu quando eles tinham 10 anos. O mesmo grupo, uma nova pesquisa. E nessa faixa etária, só 40%, 30%, 40% evidenciaram esse alto índice de inteligência. Repetiram essa pesquisa quando eles tinham 15 anos. E agora somente 10%, 12% daquele mesmo grupo ainda continuava evidenciando um alto índice de capacidade de inteligência. E aqueles estudiosos concluíram, ser incapaz se aprende. Olha que coisa grave. Ser incapaz é uma coisa que se aprende. Eu vou te dizer, no original da formação de Deus, Deus te chamou para ser pleno. É por isso que uma das obras de Deus é levantar ferramentas para aperfeiçoar os santos. Esse é o alvo de Deus, aperfeiçoar os santos, até que todos, não alguns, porque Deus não faz acepção de pessoas, até que todos cheguem à perfeita varonilidade. Deus tem medida cheia para você. Não aceite uma vida medíocre pensando, esse é o plano de Deus. Eu estou cercado de limitações. Não, essas limitações estão ligadas à cegueira que Satanás traz. Aos olhos do nosso entendimento, para que a gente não saiba tudo. Então tem muitas pessoas que são altamente eficazes no que diz respeito às coisas da vida natural.
trabalha, produtivo, excelente, diligente, alcança resultados, mas no que diz respeito à vida espiritual, tímido. Tudo que faz é cumprir uma obrigação religiosa de frequentar uma igreja e aguentar a duração do culto. Você está comigo? Mas não vive a expressão do dom, do chamado. Nos planos de Deus você foi criado pleno, capaz. Mas Satanás encontrou formas e todos nós passamos por esse caminho aonde ele tentou nos alcançar. Um foi manchado em uma área, outro em outra. Qual foi a área que uma das armas de Satanás te alcançou? Tem pessoas que foram estigmatizadas, né? Um estigma foi lançado, você é feio, e aquele potencial, o coeficiente, aquela capacidade, um passo atrás, eu sou feio. Tua voz é horrível. Tu não vai dar para nada. Você está comigo? E pessoas vão se deixando levar para essa timidez, retraídos, deixando de fazer aquilo que pode fazer. Ei, o trabalhar de Deus nesses últimos dias é erguer, é restituir, é levantar seus filhos. Todos, cada um na sua posição, cada um no seu chamado, ousado, intrépido, cabeça erguida. Dignidade de filho, não cabisbaixo, não condenado, não achando, eu na igreja eu não sou nada, lá fora sim eu sou, mas aqui na igreja eu não sou nada, eu não posso nada, pastor, ore por mim. Tenha ousadia, a Bíblia diz, tenha ousadia, seja intrépido, seja ousado. Você está comigo? Eu posso te ensinar com autoridade sobre isso. Sabe por quê? Porque eu mesmo fui vítima. Eu tinha um comportamento que eu chamava de cauteloso. Amém? Eu era cauteloso demais. Amém? E tem muitas pessoas assim na igreja e pensam que é uma virtude. Pastor, eu prefiro não levantar as mãos. Vá que dei a ideia que eu quero chamar a atenção. Então, por cautela, é melhor não levantar. Você está comigo? Eu tenho vontade de rir, mas por cautela, vá que não seja Deus. Amém? Cauteloso demais. E a gente pensa, Deus está dizendo, ô menino responsável. Você está comigo? Aí a gente vai olhar na Bíblia, quem era cauteloso demais, não chamava a atenção de Jesus. Estava lá Pedro, precipitado demais. Se é tu mesmo, mandei ter contigo. Jesus vem, ele gosta de ousadia. O céu gosta quando a gente ousa. Lá no Brasil, no Nordeste, a gente chama isso de menino metido. E se você é do Ceará, é espilicute. É ou não é? Espilicute, que é menino metido. Lá era Pedro assim, cada oportunidade, falando com Jesus, ouvindo. Jesus não reprimia, simplesmente admirava a ousadia. Então, se você era como eu, cauteloso demais, está alguém que passou, e eu te digo, não fui muito bem sucedido, não. Amém? Precisei mudar as estratégias. Senão eu estava ainda empancado. Cauteloso demais para as coisas espirituais. Sobre orar em línguas, eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo e passei 2 anos sem falar em línguas. A cautela, vá que essas línguas não sejam de Deus. Então Deus sabe o quanto eu sou reverente, então por cautela é melhor não falar. Você acha que isso agrada a Deus? Não. A Bíblia diz, tenha ousadia. A Bíblia manda, tenha ousadia para entrar, tenha ousadia para participar. Se porventura você errar,
com um excesso, eu digo, a disposição do teu coração é certa. Deus vai encontrar uma forma de te conduzir à maturidade. Não tenha medo de ser intrépido. Satanás está comprometendo a grandeza que Deus colocou em você. Eu tenho percebido e feito essa declaração, né? O que Deus te chamou para fazer, você fará tão bem, que uma pessoa que se levantar para te substituir, ela vai precisar se esforçar muito. Quando você pode ser simplesmente naturalmente, por causa do dom e da vocação que Deus colocou na tua vida. Mas Satanás tem medo disso. Ele sabe o potencial, porque se você for pleno no que Deus te chamou, o céu flui através de... Deus tem propósito de fazer de você um ministro. Quantos sabem que não existe só os 5 dons ministeriais? A cultura, não sei aqui é muito forte o evangélico, né? A visão evangélica. Lá no Brasil o catolicismo é bem mais forte. E essa mentalidade lá machucou a nossa fé, de forma que a gente não tinha muita expectativa, porque os personagens que se apresentavam como instrumentos de Deus eram poucos. O sacerdote, né? Minha mãe, ela conta, né, que na sua adolescência ela ia para as celebrações, e as celebrações eram em outra língua, em latim. E não tinha intérprete. E os líderes da igreja diziam, os leigos não entendem mesmo. Né? Então eles não têm que entender a língua. Depois nós instruímos as coisas pontuais. Aí vem o catecismo e os credos. E você fica limitado àquela ideia. Porque se concluiu, os leigos não entendem, só o ministério entende. E por muito tempo a própria igreja evangélica se resumiu na pessoa do líder. Ore por mim, pastor. Como se a oração do pastor é mais eficaz, o homem de Deus é mais eficaz. Gente, onde está escrito na Bíblia que Deus faz distinção? Não. O que muda para Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o justo, diga o justo, vive pela fé. Você tem essa condição, você tem essa ferramenta, você pode se chegar a Deus com ousadia. Você é filho de Deus na mesma categoria. Oh, aleluia! Eu fico maravilhado pelo ministério de Jesus. Às vezes a gente é tão ligado à tradição que a gente segue mais exemplos de homens do que propriamente o que está escrito na palavra. Quando a gente vai ver, a gente tem mais obedecido exemplos humanos do que aquilo que a palavra deixa claro. Quando a gente vai olhar para o comportamento de Jesus, na minha visão centralizadora, era mais ou menos o meu perfil de liderança, Jesus era um pouco irresponsável. Você está comigo? Porque ele chega para um grupo que está começando agora, ele já diz assim, vá, limpa os leprosos. Não, na minha visão era o seguinte, entregue literatura. Se tiver alguém com algum problema, traga para mim. Amém? Eu que imponho as mãos. Eu sou o homem de Deus. Jesus não fez isso. Jesus disse, limpa os leprosos. Ressuscite os mortos. Coisas grandes que só ministro poderoso faz. Jesus estava falando para um grupo recém-chegado. Eu acredito que a maioria aqui já tem mais de 2 anos. E ainda não faz nada. Cauteloso demais. Amém. Aleluia. Quando Jesus chegou para aquele grupo que estava começando, limpe leprosos, cura os enfermos. E eles foram. E voltaram com alegria, dizendo, Senhor, no teu nome até os demônios se submetem. E Jesus diz, isso é besteira. Isso é pouco demais. Se alegre porque tem coisa mais grossa.
Tem coisa maior, coisas maiores. Isso é pouco demais. E a Bíblia fala sobre que esse é o coração de Deus. Grande alegria tenho em ver os meus filhos andando, desfrutando dessa verdade. Eu quero te ajudar, meu irmão. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Eu era cauteloso demais. Você está comigo? Tímido demais. Mas Deus me alcançou. Sabe como Deus me livrou da timidez? Foi, nunca diga não a uma oportunidade. Nunca diga não a uma oportunidade. Essa é a razão do meu desenvolvimento ministerial. Nunca diga não a uma oportunidade. Tinha todas as razões para dizer, não posso, não sei, não consigo. Mas por esse comando, nunca diga não. Você pode fazer isso? Não posso dizer não. Amém? Posso? Aleluia. Você está comigo? Então tenha cuidado para não negociar o seu propósito. Há um propósito. A Bíblia diz em João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram. Antes eu vos escolhi e vos designei. Talvez você não sabia, mas tem um desígnio para você. Eu vos designei para que vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que, olha, tem a ver com a resposta de uma vida de oração. A fim de que, tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você percebe que as respostas dos céus têm a ver com a resposta da gente ao propósito? Quando nós não respondemos o propósito, algumas das nossas orações vai estar na ilegalidade. Por mais que você ore. Então, às vezes, Satanás tem mantido os filhos de Deus assim, negligenciando o propósito. E vem à igreja para cumprir a obrigação religiosa. Mas não estão cumprindo o propósito. Para que Deus te chamou? Qual é o teu chamado? Qual é o dom que está na tua vida? A Bíblia fala lá em Romanos, queria ler com você para te ajudar a ter essa percepção. Romanos capítulo 12, eles vão colocar aqui. Romanos capítulo 12 fala sobre, porque assim, versículo 4, assim como no corpo, há um só corpo e temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. Não é todos para serem pastor. Não é só pastor que é homem de Deus. Não é para todos ocuparem os 5 dons ministeriais. Não são apenas os ministros, homens e mulheres de Deus. Versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Diga, muitos, mas um só corpo. Não é, você não faz parte de uma categoria inferior. É muitos, mas um só corpo. Tendo, porém, o quê? Diga, diferentes dons. Diga, meu dom é diferente. Mas eu te pergunto, qual é? Meu dom é assistir culto, pastor. Gosto. Amém. Chega, durmo. Não. Não, tem uma coisa errada. Você não foi chamado para assistir culto. Participar do culto é apenas para receber as instruções para o propósito. Quando sair daqui, o propósito tem que se cumprir. Você tem que ser um servo de Deus. Você tem que honrar a Deus com o dom e o talento que Ele colocou na tua vida. Oh, aleluia! Você é chamado. Você tem um chamado. E eu te asseguro, você vai ser bem mais feliz
cumprindo o chamado. Não negocie o seu propósito. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, olha um dom da contribuição. Com liberalidade. Talvez pessoas digam assim, pastor, é bonito mesmo. Só me sobra esse dom da contribuição, né? Eu vou te dizer, se você não quer, ora a Deus e diga, dê ao pastor esse dom. Porque quem é chamado e recebe de Deus o dom da contribuição, Deus quer fazer de você uma central de distribuição. Você não é aquelas lojinhas de ponta de rua, não. Amém? Lá no Nordeste chamamos de bodega. Talvez você está com saudade de algumas palavras. Você está comigo? Vendinha. Não. Se Deus te chamou para ser contribuição, você está qualificado para ser uma central de distribuição. Mais ou menos na média de quem? Vamos usar José do Egito. José do Egito era um homem chamado para contribuição. Deus deu a ele estratégia e sabedoria para ajuntar para ele e para os outros. Amém? Deu a ele planos, visões, sonhos. Ou seja, ele estava qualificado. Assim como o profeta tem sensibilidade para perceber o mundo espiritual, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, aquele que recebeu de Deus também o dom da contribuição, vai ter da parte de Deus estratégia, sabedoria, oportunidades são conduzidas para o cumprimento do chamado. Você ainda quer orar para o dom vir para mim? Quer ficar com você mesmo, né? O dom da contribuição para que os propósitos de Deus. Mas muitos estão trocando o seu direito de primogenitura por vantagens pequenas. Não negocie o propósito da sua vida com vantagens pequenas. Com liberalidade, o que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Olha outro dom aqui, misericórdia. Pessoas que estão chamadas e elas têm compaixão. Uma percepção para perceber pessoas. Ser útil tocando. Eu gostava de dizer quando ministrava na igreja onde estava pastoreando, que reconhecia que a gente do púlpito tocava pessoas com o ensino da palavra, temos um bom ensino. Mas eu te digo, tem pessoas que elas não precisam só de ouvir a palavra. Tem pessoas que estão precisando de um toque. Uma batidinha assim na perna, no ombro. Às vezes com força. Às vezes ser chacoalhado. Aí você diz assim, meu Deus, essa igreja, o pastor não... Pessoas com necessidade e o pastor não faz. Ei, diferentes dons. Não é o pastor que faz tudo. Tem uma área na qual você recebeu sensibilidade. E é de você que Deus espera esse serviço. De se deixar ser usado por Deus. Entendi meu propósito. Pastor, o problema é que eu não percebi ainda. Deixa eu te dar uma dica aqui. Seja medida cheia. Encha as oportunidades. Se você não sabe ainda qual é o chamado final da sua vida, eu te digo, bem do lado de você, já tem uma necessidade. Queira suprir aquela necessidade. Queira ser medida cheia. Eu posso dizer, tanto eu como o Guto, porque a gente recebeu uma exortação em conjunto. A gente não pleiteava isso aqui. A gente ajudava o pastor Bando no Ministério de Socorros. Dirigir, cuidar dos cachorros, fazer as compras.
Eu lembro quando eu fui chamado para trabalhar na igreja, tive na verdade o pastor me chamou para almoçar. E a gente saiu para almoçar, e ele disse assim, você reconhece um chamado? Eu disse, reconheço. Você está chamado, percebe? Eu percebo o chamado pastoral. Ele disse, eu queria convidar você para vir trabalhar no ministério de tempo integral. Você topa? Eu disse, é o que eu mais desejo. Ele disse, pronto, você vem. Você começa segunda. Você vai ficar responsável pelo jardim, limpar o pátio da igreja e fazer trabalho de office boy. Eu não sei se aqui tem esse nome, né? Tinha uma moto, então serviços de banco. Essa era a minha atividade. Nós abríamos a igreja de manhã, passava o dia nessas atividades, vinha abrir para o culto e saía depois que a última pessoa saía. E não tinha folga. Eu lembro que um dos pleitos, depois que a gente casou, foi conseguir um dia de folga. E fazíamos isso, e éramos felizes. E gostávamos de fazer. Ao ponto que um dia, um ministro, uma mulher americana, né, foi ministrar lá, e ela percebeu que a gente não estava sentado nas nossas cadeiras, porque a gente estava nos bastidores, fazendo as coisas necessárias. E ela chamou a atenção e disse, vocês precisam estar aqui. O povo precisa ver vocês aqui. Então não era uma coisa que a gente buscava. Não, a gente estava muito feliz, suprindo, enchendo necessidades. Tem uma necessidade, vai lá e enche. Independente, você não é devedor enquanto Deus não te revelar. Eu digo mais, você não deve enquanto a porta não for aberta para o chamado da tua vida. Mas já tem alguma coisa em tua volta que você já pode ser medida cheia, que você já pode ser útil. Estão comigo ainda? Diga o propósito. Diga misericórdia. Tem uma área que você pode deixar transpirar o dom que Deus te deu. Finalizo, não quero enfatizar, não é certo só frequentar uma igreja. Você precisa encontrar um lugar de deixar transpirar o dom que Deus colocou na tua vida. Olha que coisa grave, eu vou te mostrar o que o céu vê do nosso comportamento. Talvez a gente pense que a gente passa desapercebido, que as coisas que a gente faz aqui não tem uma leitura. A Bíblia diz que a gente vai prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca. Então imagine o nível de fiscalização que a gente está. Amém. Aí nós vamos ouvir aqui uma conversa, né, que o céu está tendo acerca da gente. Você tem interesse de saber o que o céu diz acerca da gente? Pois vamos lá. Pegamos esse hackearam e está aqui. Versículo 2 de Ageu. Ageu, bota aqui, aí todo mundo lê aqui. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. É Deus falando. Este povo diz, olha o que Deus escuta aqui da terra. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que Deus está ouvindo? Desculpas. Pessoas dizendo, ainda não é tempo de me envolver. Você está comigo? Ainda não é tempo de me envolver. As igrejas estão cheias dessa justificativa. Já foi feito pesquisas aonde se chegaram à conclusão que apenas 40% da membresia de uma igreja representa a parte ativa da igreja. Os demais só assiste, só desfruta, só participa. E tem alguns maliciosos que pensam assim, graças a Deus que ninguém está me vendo. Eu participo daquela igreja, não dou nada e ninguém sabe. É ha mesmo. Amém? Eu participo daquela igreja, não me envolvo com nada. Estou passando. Não, alguém fez de você vítima. E você está sendo enganado. Você está sendo privado do melhor.
E eu estou aqui no papel de irmão mais velho, para te dizer que não é justo com você mesmo se excluir do plano glorioso, maravilhoso que Deus tem na sua vida. Fazem 32 anos que eu sirvo a Deus com essa revelação dessa palavra. Fazem 32 anos que eu vivo debaixo de um avivamento permanente. Assistido por Deus em todas as áreas. Deus me ajudou a encontrar uma esposa que não foi fácil. Amém. Minha esposa é linda, maravilhosa. É linda. Amém. Deus trouxe, colocou na minha frente, disse: atenta para esta jovem. Eita, glória a Deus. Aí você diz que não vale a pena servir a Deus? Filhos maravilhosos. Agora estou celebrando uma neta. Provisão em todo o curso da vida, não só de coisas materiais, mas de livramento, de saúde, de preservação, de paz, de alegria, livre de confusão. Acordando está lá a nitidez. Quanto vale isso? Galardões, recompensas. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, isso é a fala de Deus: acaso é tempo de habitardes vós em casas bem apaineladas, enquanto a minha permanece em ruínas? Olha o que Deus está dizendo. Pessoas dizendo, ainda não é tempo de me envolver. E Deus está dizendo, é tempo de vocês se envolverem com as coisas de vocês, de ter as coisas de vocês bem acabadas, enquanto a minha fica a segundo plano. Isso é um engano de Satanás, gente. Satanás tem feito muitos filhos de Deus vítima da negligência do propósito. Mergulhados muitas vezes nessa constância, né, de ações. Eu dizia ontem na aula de consagração, eu acho que foi, Deus quis passar uma mensagem quando Ele falou sobre o sábado no Velho Testamento. Quando Deus diz, 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. Às vezes pessoas de forma errada querem repetir a mesma coisa. Não, no sábado ninguém trabalha. Não, não precisa ser o sábado. Deus só está comunicando uma ideia. Se faz necessário uma parada para Deus. Não é sabedoria emendar. Mas pastor, porque deu tão certo na sexta. E a gente vive uma vida como aquele ratinho naquela... correndo, correndo, correndo. Mas eu estou conseguindo. Mas eu te pergunto, é só dinheiro? A vida é só dinheiro? Eu tenho a tristeza de ter acompanhado pessoas ricas deprimidas. E quando pessoas se perdem por dentro, não importa o que elas tenham fora. E quando a Bíblia diz que no que diz respeito à vida e à piedade, tudo que diz respeito à vida, Deus pensa na gente em tudo que diz respeito à vida. Eu estava ouvindo, não sei se foi a gente conversando na casa de Luiz, sobre pais que muitas vezes, em razão de querer dar o melhor para os filhos, não tem tempo para os filhos. Você está comigo? E deixa de vivenciar a vida familiar. Ei, a vida familiar tem a importância, a vida ministerial tem importância, mas eu não sou ministro, você é ministro. Você tem um ministério, você tem um chamado, porque ministério é trabalho. Não está limitado aos 5 dons ministeriais, não. Você tem ministério. Você tem um lado que deve ser devocional a Deus. Você precisa dar um serviço a Deus. Você está comigo? 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. Se faz necessário, dentro do que Deus pensa da nossa vida, uma parada para Deus. Parar para Deus. E parar com qualidade. Não é para cumprir a obrigação. Não é olhando para o relógio.
A Bíblia diz: deleita-te no Senhor. Se faz necessário ter prazer. Eu estou falando isso para você com misericórdia, porque eu me coloco nisso também. Mas é o certo, é o que vai fazer a gente viver a vida e cumprir o propósito. E no propósito que Deus tem para você, o seu está dentro. Você está comigo? E qual é o seu propósito? Ser bem-sucedido em tudo. Deus não quer pessoas bem-sucedidas ministerialmente e perder a família. Deus não quer pessoas bem-sucedidas ministerialmente e perder a saúde. Não, esses maus testemunhos que a gente tem visto em pessoas. Fulano era tão dedicado a Deus, ficou doente. Fulano era tão dedicado a Deus, tanto que ficou deprimido. Meu Deus, não. Fulano dedicou a vida a Deus, perdeu a família. Não. Essa pessoa pegou um caminho errado. Essa pessoa se estribou no seu próprio entendimento. Porque para Deus, tudo o que diz respeito à vida, Deus pensou. E Ele quer que a gente seja medida cheia em todas essas áreas. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Você está comigo? Quando nós respondemos ao propósito, eu te digo, o céu trabalha ao nosso favor. Quero finalizar, quero que você abra comigo em 2 Reis. 2 Reis. Aleluia. Capítulo 4. Fala sobre a sunamita. É interessante que essa mulher, ela não tinha as necessidades básicas. Amém. E fica comigo. Possa ser a sua realidade aqui. Mas a vida não é só de necessidades básicas. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher, o quê? Uma mulher o quê? Rica. Ficou. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha o cuidado. Olha o desejo de querer fazer o que está na sua mão para fazer. Ela não era que pregava, ela não era que tinha as visões, mas ela sabia, tem algo em mim que pode apoiar. Um dia vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazim: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este disseram a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei? Ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Em outras palavras, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Era uma mulher suprida nas coisas básicas. Já diz rica. Então disse o profeta: o que há de fazer a ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos. Uma necessidade que o dinheiro não cobre.
E para uma mulher naquele tempo não ter filhos era um problema. Mas olha, Deus vendo coisas que ela nem sequer reclamava mais. Eu acho que aquela mulher já tinha decidido, sabe de uma coisa, eu não vou mais nem pensar nisso. Eu já dou como perdido essa área. Vou cauterizar aqui e não sofro mais por isso. Mas Deus, que é Deus, que quer ver a satisfação plena, disso vejo que anda sem filho. E por um ano, daqui a um ano, eu vou voltar, o profeta disse, e tu vai estar amamentando. Porque Deus, quando a gente corresponde ao propósito, mesmo naquilo que a gente não está pensando, Deus tem interesse de trabalhar por a gente. Termina aí? Aí não. Porque o envolvimento com Deus não é pontual, só em algumas coisas esporádicas. Quando a gente está comprometido com Deus, o envolvimento com Deus é permanente. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que aconteceu? O menino morreu. Aí você diz, está vendo aí? Não era de Deus. Era de Deus. Amém. O menino morreu. E aquela mulher, por saber que estava no propósito, foi atrás do profeta. E disse, profeta, esse menino é ideia de quem? Amém. Que eu não pedi menino. Amém. Foi tu e Deus que inventou esse negócio. Agora o menino está morto lá no quarto. Ela sabia que Deus tinha resposta. Tanto é que ela buscou, ela não lamentou. E disse que o profeta foi, ministrou, o menino ressuscitou. Veio fome sobre a terra, porque quem é abençoado também é confrontado com problema, mas Deus guia. E o profeta foi até aquela mulher e disse, sai da terra de Israel, procura um lugar para ir, porque a terra aqui vai passar por fome 7 anos. Então Deus assiste aqueles que estão no propósito, com direções, sai da terra de Israel, procura um lugar para ir. E aquela mulher foi, e por 7 anos ficou fora. Depois de 7 anos voltou, sem terra, sem nada, porque ficou fora 7 anos. E ela disse, eu voltei ao rei para pedir de volta a minha terra. E quando ela chegou, olha, você vai dizer assim, coincidência. Coincidência. Não diga não, não diga não. Amém. Eu estou dizendo, você vai pensar que é coincidência. Porque na mesma hora que ela chegou, o servo do profeta estava conversando com o rei. O rei disse assim, fala aí algumas coisas dos milagres que Eliseu fez. E ele começou a contar o milagre do menino. É coincidência ou providência? Aí quando a mulher se apresentou, como lá no Nordeste, ou de casa, você está comigo? Aí o Geazi disse, olha a mulher e o menino. Amém. O rei disse, se aproxime, é você a mulher desse fato aqui? Ela disse, sou eu mesmo. Ele chamou um oficial e disse, vai com essa mulher, restitui tudo que é dela. Oh, aleluia. E quem usou a terra, paga o aluguel durante 7 anos. Porque quem está no propósito, o céu trabalha a teu favor. Aleluia, aleluia. Meu conselho é, não exista apenas, e não chame sucesso só as coisas naturais. Sucesso mesmo é entender e responder o propósito. Quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Te damos graças, obrigado por filhos e filhas, obrigado por chamados preciosos. Eu declaro paz, eu oro para que eles sejam tomados de uma graça e cada um se levante respondendo ao dom e à vocação que você concedeu, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.